sou a professora Juliana Araújo e vim aqui para ministrar a disciplina Educação em Direitos Humanos. A nossa disciplina vai ser dividida em 3 partes, né? Hoje nós estaremos postando a nossa primeira parte em relação à nossa disciplina, tá? Tá aí o meu nome, o meu e-mail e o meu telefone, caso vocês sintam a necessidade de se comunicar. Pois vamos dar início à nossa disciplina. Direito à educação, condição para uma realização da plena cidadania. Nós sabemos que o homem, ele tem essa necessidade de conviver dentro de uma sociedade. E para conviver dentro de uma sociedade, o homem tem que ser cidadão. Então, essa construção, essa formação dessa cidadania é feita através do processo educacional. Todas as pessoas são titulares, né? Toda pessoa é titular dos direitos humanos, do seu direito como pessoa, fundamentais, devidamente positivados e garantidos pela Carta Maior Brasileira, que é a nossa Constituição Federal, que é a Constituição de 1988, a nossa Constituição atual, que instituiu um Estado democrático de direito, tá? Onde nós temos o direito democrático, né, através do voto, de adquirir todos os direitos ao qual a Constituição nos presta, né, ao qual a Constituição nos favorece, consagrando como princípio norteador de todo o ordenamento o princípio da dignidade da pessoa humana. Todo homem tem direito, como direito humano, à moradia, à segurança, à educação, saúde, lazer, ao emprego. Então, todo homem caracterizado como cidadão, ele parte para um princípio, né? Essa nossa Constituição, esse nosso Estado de Direito Democrático vai nos garantir o princípio da dignidade da pessoa humana, onde a gente fica se perguntando, será que todos os homens dentro de uma sociedade está sendo tratado com igualdade? Será que é de igual valor todos os direitos, todos esses atos democráticos dentro dessa Constituição? Será que ela atinge a toda a população, a todos os homens para garantir a sua cidadania? Então fica a pergunta para a gente tentar entender durante todo o nosso conteúdo. Bem, a Constituição, caracterizada como uma Constituição cidadã, porque ela é um Estado democrático do direito, onde todos os homens participam da formação e da atuação de sua lei, né, da pregação de sua lei, consagra um leque, né, diversas formas de direitos fundamentais, dentre os quais a gente tem o direito de sociedade, o direito social à educação. Então, é uma garantia do Estado, firmado pela Constituição Federal, o direito à educação. Educar e educar-se com direitos humanos, sabendo que você tem direitos democráticos, sabendo que você tem direitos a estar presente dentro desse conceito, dentro dessa concepção de direito educacional, de direito à cidadania. E humanizar-se e pretender humanizar as pessoas e as suas relações. Quando o homem tem educação, ele é caracterizado como um cidadão. Então, quando eu tenho essa educação, é garantido para mim a plena cidadania, né? A forma cidadã de se viver em sociedade. A educação em direitos humanos, ela vai nos proporcionar conhecimento em relação ao que é direito, com relação às bases do direito, para que a gente contribua, né, essa educação, ela seja contribuinte para essa concretização e efetivação dessa nossa liberdade, desse nosso conceito de cidadania. O Estado tem como papel fundamental buscar a justiça social, garantir esse processo democrático de justiça social e promover o bem-estar social, implementando políticas públicas, né, que facilitem e que favoreçam a vida do cidadão, com o objetivo de garantir o exercício dos direitos, o exercício do direito da cidadania, os direitos essenciais mínimos de um cidadão, visando ao estabelecimento de igualdades
possíveis. Então, que o cidadão tenha esse direito à cidadania e que essa cidadania seja estabelecida de uma forma igualitária, de uma forma igual para todos os cidadãos. A concepção de educação em direitos humanos, onde a educação em direitos humanos, conhecido como EDDH, define-se como um conjunto de atividades, né, de capacitação e de difusão de informações, orientado para criar uma cultura universal de direitos humanos, através da transmissão desse conhecimento em relação à cidadania, conhecimento do ensino de técnicas e de formação de atitudes, que esse homem, né, e essa mulher, esse cidadão, tem essas garantias de que essa cultura universal, esse meu conhecimento em relação aos direitos humanos, elas formem atitudes, elas criem uma firmeza em relação à fala do que é essa legitimidade do direito da pessoa como cidadão. A Constituição de 1988, ela faz uma consagração, né, à universalidade e à indivisibilidade desse direito humano. Também entrega ao Estado e ao cidadão de forma implícita a tarefa de quê? De educar como dever e ser educado como direito, em direitos humanos e em direitos cidadãos. Direitos humanos, nós temos uns documentos, tá? Que eles são como referências, são partes referenciais, né? São cláusulas referenciais dos direitos humanos. Nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ela é de 10 de dezembro de 1948, está lá no artigo 26 da Constituição. Nós temos o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos e Sociais e Culturais, onde está no artigo 13 e 14 da Constituição Federal. Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, está lá no artigo 29 da Constituição Federal. Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, está no artigo 10 da Constituição. Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial também, está no artigo 7 da Constituição Federal. Lá na própria Constituição, nós temos a declaração e programação de ação de conferência sobre a mulher, realizada em Beijing, na China, em 1995, está no parágrafo 24, né, dentro do artigo onde confere todos os direitos às questões da mulher. Nós temos a Declaração e Programação da Ação 2, que foi a segunda Conferência Mundial dos Direitos Humanos, realizada em Viena, na Áustria, e em 1993, parte 1, parágrafo 33 e 34, e parte 2, parágrafo 78 e 82. Nós temos a declaração também como referência da Declaração e Programa de Ação de Conferência Mundial contra a discriminação racial, contra a xenofobia e formas conexas de intolerância, realizada em Durban, África do Sul, em 2001. Na declaração, lá está no parágrafo 95 e 97, onde fala dessa discriminação, desse xenofobismo, dessas formas conexas de intolerância, e também está no programa de ação, nos parágrafos 129 e 139 da Constituição Federal. Dentro da Constituição Federal, nós temos as diretrizes também para a formulação dos planos nacionais de ação para a educação em direitos humanos. Nós temos a ONU e a AG, né, com o artigo 52, 469, na Lei Suplementar número 1, de 20 de dezembro de 1997. O projeto de revisão também de plano de ação para a primeira etapa foi de 2005 a 2007, do Programa Mundial para a Educação em Direitos Humanos. Lá na ONU, na AG, né, A59.525, revisado, tá? Revisado da Lei Suplementar 1, de 2 de 3 de 2005.
Nós temos a Declaração do México sobre a Educação em Direitos Humanos da América Latina e do Caribe. Nós temos essa declaração nas páginas da Unesco de 2001. E educação. Quando a gente vem falar de cidadania, quando a gente está falando de educação em direitos humanos, nós temos que entender o que é essa educação. Significa educar para a sociedade, educar para transformar o homem em um cidadão de bem, em um cidadão consciente, que tem essa consciência de que a educação veio para transformar. É a socialização do patrimônio do conhecimento que está acumulado, o saber sobre os meios de obter o conhecimento e as formas de convivência social. É também educar para a convivência social e a cidadania, para a tomada de consciência e o exercício dos direitos e deveres de cidadão. Quando a gente fala dessa conscientização, de quando a gente fala de que o homem ele é educado para ser cidadão do mundo, nós falamos também não só dos direitos que cabem a ele, nós falamos também dos deveres ao qual ele deve seguir para que essa democratização, para que essa forma democrática, esse Estado democrático de direito, seja válido. Então, para ele ser válido, eu tenho o meu direito, mas também eu tenho os meus deveres perante a sociedade. E a escola? A escola, ele é o único espaço potencializado para educar. É o espaço que está potencializado para formar, né, para ter a base de formação de um cidadão. Mas isso a gente vê que dentro do espaço educativo, dentro do ambiente escolar, nós temos que ter uma participação de um conjunto, né, de pessoas, de um conjunto de indivíduos. Como a família tem que estar envolvida, a comunidade, a escola propriamente dita, os professores, os funcionários da escola, os diretores, coordenadores, assistentes da escola. Então, nós temos todo esse processo que potencializa esse meio educacional e a formação de cidadão. Os meios de comunicação passam a compartilhar de tal poder, embora nem sempre o faça indo ao encontro do bem-estar comum. Muitas vezes eu tenho um anseio de ter uma coisa dentro da sociedade, mas nem sempre o meu desejo é o desejo do colega, é o desejo do outro cidadão que tem por direito também se socializar dessa forma, que tem direito também a essa educação, a essa igualdade perante a sociedade. Educação e direitos humanos para os sistemas de ensino. Os sistemas de ensino devem ter em conta os direitos humanos dentro do contexto educativo, onde esse direito, dentro do contexto educativo, vai assegurar que todos os componentes e processos de aprendizagem, inclusive os planos de estudo educacional, os materiais didáticos, os métodos pedagógicos e a capacitação conduz à aprendizagem dos direitos humanos. A realização dos direitos humanos dentro da educação é assegurar o respeito aos direitos humanos de todos os atores, de todos os sujeitos envolvidos no processo de educação. A prática dos direitos dentro desse sistema de ensino e o sistema de ensino com a realização do direito humano à educação. Então, nós temos várias partes envolvidas dentro desse processo educativo. Nós temos o questionamento do direito humano no contexto da educação e nós temos a realização desse direito humano dentro da educação. Então, eu tenho a aplicabilidade desse direito e tenho a realização desse direito dentro do contexto escolar. Educação e direitos humanos, ainda para o sistema de ensino, falando dessas políticas. A política ela é criada, né? Ela é importante dentro do processo de construção de cidadania, do meu direito como pessoa humana, de elaborar de forma participativa e aprovar políticas, leis e estratégias educacionais que sejam coerentes e estejam baseados nos direitos da pessoa humana, que incluam o aperfeiçoamento do plano de estudo e as políticas de capacitação de cada docente e dos outros profissionais de educação,
tanto dos alunos quanto do seio educacional, dos profissionais que estão nessa formalização da educação. Execução dessas políticas, como é que a gente faz? Eu tenho uma política, mas eu tenho uma prática política, a execução dessa prática política. Planejar a aplicação das políticas de educação em direitos humanos mediante a adoção de medida apropriada de organização e facilitando a participação de todos os interessados. Então, a execução da política, ela está aí para executar, né? Para planejar essa aplicação de políticas visíveis dentro dos processos da educação. O ensino e a aprendizagem, né? Todos os processos e instrumentos de ensino e aprendizagem devem basear-se nos direitos humanos. Por exemplo, nós temos os conteúdos e os objetivos dos planos de ensino, dos planos de aula, as práticas e os métodos democráticos e participativos, os materiais apropriados, que inclui a revisão de livros didáticos e outros subsídios. Então, nós temos toda essa participação dentro desse processo de ensino e aprendizagem, onde deve alcançar de uma forma igualitária a todos os alunos, a todos os discentes. Formação dos profissionais de educação, ou seja, dotar o pessoal docente, né, os professores, os profissionais da área de educação e as autoridades escolares de conhecimento, a compreensão técnica e competências necessárias que facilitem o aprendizado e a prática dos direitos humanos, que eu entenda que eu tenho esse direito a uma formação, a uma capacitação, tá? Dentro da escola, mediante cursos de capacitações prévios e simultâneos à prestação de serviço. Pode ser prévios, né? E pode ser durante o processo de ensino e aprendizagem. Assim como assegurar o quê? As condições trabalhistas e reconhecer o profissional apropriado, porque eu vou estar capacitando e nós sabemos que nós professores temos esse direito à capacitação, seja em um outro momento, né, contraturno da escola, ou seja, no momento em que eu estou sendo beneficiado com o trabalho. Compete aos profissionais de educação. O que é que eu posso fazer, eu como profissional de educação? Os profissionais de educação, eles assumem de forma clara o papel educativo, tanto pelo conteúdo de suas mensagens passadas, né, o seu conteúdo pessoal também, seu conteúdo de ensino, quanto pelo processo de participação popular. Potencializar a escola como um espaço de aprendizagem das pessoas para o exercício dos seus direitos e ampliação da cidadania. Quando a gente fala de todo esse processo, onde a gente tem sujeitos participativos, sujeitos que entendem que eles têm o direito a ser cidadão no mundo, a ser cidadão de uma determinada localidade, ser cidadão de um determinado espaço, a gente começa a se perguntar: e o que é esse direito humano? O que é que eu tenho que entender sobre direitos humanos? A educação em direitos humanos, ela baseia-se na ideia de compartilhar tudo que eu tenho, valores universais, agregando para isso, em seu processo de aprendizado, a integração interdisciplinar de diferentes conteúdos do currículo. Então, eu posso trabalhar o currículo educacional, mas eu posso trabalhar aspectos externos ao currículo educacional para que esse homem vá para fora da escola com a consciência de que há aspectos educacionais e há aspectos externos a esses aspectos educacionais. A educação autêntica deverá ser integral em sua visão e global em seu método. Educar em direitos humanos requer educação formal e não formal, que explique a vivência, a cidadania, o respeito, a diversidade e a diferença. Requer práticas de valorização de si próprio, de você mesmo e do outro. O direito de escuta, né, de escutar, que permite dialogar de uma forma cooperativa, de uma forma sensata
e que possua solidariedade como fundamento. Então, o homem, ele é capaz de se humanizar a partir dos conceitos e desse conhecimento do que é direito humano. Articular essas dimensões de educação e direitos humanos, como é que a gente pode trabalhar essa articulação? A apreensão desse conhecimento historicamente construído sobre direitos humanos e a sua relação com os contextos internacionais, nacionais e o contexto local, como a gente fala. Afirmar valores, atitudes e práticas sociais que expressam a cultura dos direitos humanos em todos os espaços da sociedade. Formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente nos níveis cognitivos de entendimento, social, ético e político. Eu ter essa consciência cidadã, tá? De que eu sou pertencente a um espaço, a uma área, de que o meu aluno, ele é formador, sim, daquele espaço, daquela área, e ele tem que ter essa consciência cidadã. Desenvolvimento de processos metodológicos também, processos participativos e de construção coletiva, onde eu vou estar colaborando com o desenvolvimento de um determinado sujeito ou de vários sujeitos nessa construção coletiva, podendo trabalhar numa construção individual ou coletiva de ensinamento e de aprendizagem.